Professor, você já foi parlamentar, né? Já sentou lá no parlamento e nos representou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, teve o meu voto, inclusive. Que bom, muito obrigado. E não nos decepcionou. Você já atuou como parlamentar e hoje você atua como professor, como educador, como cientista político. O que nós podemos fazer para que essa onda de antissemitismo não chegue até o Brasil, que é um país historicamente bem relacionado com Israel, desde sua fundação, com Oswaldo Aranha, na sessão da ONU, que foi presidida por ele, que deu direito a Israel de ter o seu Estado. Como nós podemos impedir com que relações diplomáticas entre Brasil e Israel não sejam cortadas, como estão sendo por alguns países? Como nós podemos educar de uma maneira simples, com as informações fidedignas? Como cada um de nós pode ser um soldado de Israel, mesmo não estando lá no campo de batalha? Olha, acho que você já meio que apontou a solução. A gente precisa de muita educação, muita informação, muita maturidade. Isso não é um processo simples. Você tem que pegar a pessoa pela mão, falar, olha, calma, pensa, baixa a guarda, vamos conversar, deixa eu te mostrar isso. Escuta reflete. o outro lado. É um processo lento, difícil. Eu tento fazer isso nas minhas redes. Estou obtendo muito êxito, né? Tem crescido muito, muita gente acompanhando, muita gente falando, nossa, eu não conhecia geopolítica, eu amo geopolítica, Perfeito. popularizando um termo e um conceito você é o único que faz isso. Diferente, difícil, geopolítica, não é uma palavra comum do brasileiro, mas está ficando. Então, acho que esse é o caminho. O Brasil, ele não é um país que nós temos na nossa história, no nosso DNA, essas rixas, essas quebras, esses ódios. A gente é um país de imigrantes. Miscigenado, misturado. Claro que nós temos os nossos desafios internos, mas a gente não precisa importar, né, trazer essas ideologias radicais. Então, acho que a gente tem que apelar para esse espírito do brasileiro, de harmonia, de convivência, pacífica. E nós temos que ser muito firme quando a gente perceber que isso está acontecendo. Você citou um episódio aí de manifestação, de apoio ao Hamas. Absurdo. E assim, Absurdo. O que me preocupa é que as pessoas que estão fazendo isso, né, algumas delas, elas realmente acreditam nessa ideologia. Mas tem outras que elas só estão ali porque elas acham que elas estão ajudando e defendendo os palestinos. E o Hamas não representa os palestinos, ao contrário. Ele explora, ele maltrata e ele usa os palestinos não só como escudo, mas como arma. Não é como uma ferramenta defensiva. O escudo é uma ferramenta defensiva. Você se esconder atrás de alguém, você está usando um civil palestino como uma ferramenta defensiva. O Hamas, ele vai mais longe, ele usa o palestino como uma arma ofensiva a ser descartada, sem valor nenhum. Porque ele não tem valor pela vida, e vai voltando no que a gente estava falando antes. Então, a gente não pode perder isso aqui no Brasil, e a gente tem que estar vigilante, a gente tem que falar. E, assim, quando teve o 11 de setembro, muito se falou na islamofobia. Sim. E, realmente, o mundo ficou meio assustado. Agora, Israel foi a vítima e o que está crescendo é o antissemitismo. Ninguém está falando de islamofobia, ao contrário, está todo mundo mobilizado em prol dos palestinos, o que é ótimo. Mas, num contexto de terrorismo. Mas você não pode, para abraçar os palestinos, abraçar o o terrorismo, o Hamas, Sim. E instigar o antissemitismo. Porque é assim, que luta é essa pelos palestinos que vai querer exterminar algum outro povo? Sim. Do mesmo jeito que a crítica depois do 11 de setembro, da guerra ao terror, na questão da islamofobia, era legítima. Existia essa preocupação. Agora, nós temos que ter uma preocupação, o que está acontecendo com o antissemitismo. Claro, claro. Importante enfatizar também que os líderes do Hamas vivem no Catar,
com bilhões de dólares. São bilionários. Bilionários, foi avaliada a fortuna em 3 bilhões de dólares. 3, 1, 4, E uma das outro. declarações enfatizando que a obrigação de proteger os civis da faixa de Gaza não é deles. Eu sempre trago esse exemplo, né? O Iron Dome, que é a bateria antiaérea israelense, ela não existe para proteger as bases militares israelenses. Ela existe para proteger os civis israelenses. Claro. Então, Israel gasta dinheiro para proteger a sua população. O Hamas, ele constrói túneis que custam uma fortuna, que esse dinheiro não era para construir túneis, era para melhorar a vida dos palestinos. Ele gasta o dinheiro e ele usa as ferramentas que ele tem para proteger os seus terroristas, e não a população dos palestinos em Gaza. Os palestinos não podem entrar dentro dos túneis, não existe abrigos para os palestinos da guerra que o Hamas iniciou. Sim. Então, mais um motivo para você que é a favor da causa palestina e luta por uma Palestina livre do Hamas. isso.